Boa tarde, gente. Meu nome é Micaela. Hoje vamos falar sobre esse livro aqui. O nome dele é Emburrecimento Programado, do professor John Taylor Gatto. E eu vou começar falando sobre o que ele acha da educação. Ele acha que a educação passou por uma mudança de ensino qualitativo para um ensino quantitativo. O que significa isso, Micaela? Significa que passou de ser do melhor possível para o máximo de conteúdo possível. E de fato, né, se a gente observar ao nosso redor aquilo que acontece, a gente vai ver, por exemplo, os vestibulares, que exigem muito mais que a gente saiba muitos conteúdos de forma rasa do que realmente a gente saber profundamente sobre as coisas que a gente gosta ou daquilo que a gente realmente gostaria de fazer. Ele fala também alguns pontos que ele foi obrigado a ensinar enquanto ele foi um professor. Ele fala sobre a confusão primeiro, que eu vou ler um pedacinho aqui. Eu ensino a não relação de tudo, eu ensino desconexões e tudo que eu ensino está fora de contexto. Mas por que ele fala isso? Porque ele fala que no prédio onde ele trabalha são ensinadas para as mesmas crianças coisas que totalmente diferentes. E elas deveriam ser diferentes, né? A personalidade de cada um é diferente. Então, por que o menino que estuda matemática, futebol e, não sei, física, tem que estudar dança também? Então, ele critica isso. Por que ele é obrigado a fazer tudo? Hoje em dia, aqui, né, no Brasil, pelo menos, a gente não é obrigado a fazer tudo. Mas, infelizmente, tem alguns lugares que sim, que se seu pai autorizar, você realmente vai fazer tudo aquilo que está proposto para você. E ele também critica que tem também outras matérias, por exemplo, filosofia, sociologia, que não seriam tão necessárias assim, só para alguém que realmente se interessa muito. Mas eles obrigam as pessoas a estudarem isso para que elas saiam das escolas com uma mente meio robotizada, manipulada. Ele traz também outro ponto chamado posição de classe, que significa o quê? Que nada mais é do que numerar as crianças. Numerar em relação ao quê? A idade e a notas. O fato de dividir as crianças em salas e por capacidade de aprendizado, ele critica que parece uma competição ao invés de ser realmente o objetivo ser realmente o aprendizado, o objetivo final. Ele fala que é para você realmente saber qual que vai ser o seu lugar. Tá, tem 10 alunos, eu sou aquele que tira 7, então eu sou um aluno mediano. E para quem já estudou um pouquinho de psicologia, sabe que frases de autoafirmação ajudam muito a sua autoestima. Então, quando você é comparado com uma nota ou com uma classificação que já é dada a você, isso é muito prejudicial, na verdade. Indiferença. Aqui ele cita que não tem experiência completa dentro da sala de aula. Toca o sinal e você é obrigado a fechar tudo e passar para a próxima aula. Por quê? Porque você não
pode ficar lá, mesmo se a aula tá legal, mesmo se você tá aprendendo muito, mesmo se você tá entretido. Isso não importa. O que importa é que você precisa ficar lá e trocar de matéria e ligar e desligar como se fosse um interruptor de matéria para outra. Dependência intelectual. Crianças ruins combatem a curiosidade, ele fala. Somente o professor pode determinar o que os alunos podem estudar, por causa da falta de interesse dos alunos. Aqui ele fala, ele não impõe que os professores têm que falar aquilo que os alunos têm que estudar. Aqui ele critica que os alunos não tomam a iniciativa de perguntar, de buscar novos livros, a não ser que alguém peça. Ele critica os alunos por serem passivos, no caso. Então ele fala dessa dependência intelectual. E ele também cita aqui um texto falando da elite, que também estimula isso, porque ela é a principal que não quer que as pessoas sejam independentes. Então ele fala: o entretenimento comercial de todos os tipos, inclusive televisão, definharia conforme as pessoas fossem reaprendendo a recriar a sua própria diversão. Restaurantes, a indústria de comidas pré-prontas, uma série de outros serviços seriam radicalmente reduzidos se as pessoas voltassem a fazer a sua própria comida, ao invés de depender de estranhos para plantar, colher, cortar e cozinhar para elas. Isso e outros setores também. Autoestima provisória. Pais moles igual crianças desobedientes. O que seria isso? Os pais, eles seriam muito ocupados. A mãe trabalha o dia todo, o pai trabalha o dia todo. Então, ele julga o conhecimento do filho baseado naquilo que o professor diz. Mas ele não sabe onde o filho está errando, o que ele está errando, e ele não se importa em descobrir. Então fica por isso mesmo, tá, meu filho está mal, ele vai ficar de castigo, mas nem ele sabe o porquê. Então o filho fica com uma autoestima baixa, fica triste com raiva do professor, triste com raiva do pai e não resolve nada a situação. Até porque no meu trabalho as crianças não fazem dever de casa. Ou seja, os pais realmente não estão nem aí. E aqui também fala sobre que não é possível esconder-se. Fala sobre uma total vigia do governo para manter as crianças padronizadas através de testes mensais ou semestrais, e eles mandam esses resultados para lá para ver como que tá o ensino geral. Né? O que interessa, né, as pessoas, o quanto meu filho tirou na prova, realmente eu não sei. Talvez para melhorar o ensino em geral, não sei. Aqui ele fala também: ricas ou pobres, as crianças escolarizadas que enfrentarão o século XXI não são capazes de se concentrar em nada por muito tempo. São céticos em relação à intimidade por serem filhos de divórcio, odeiam estar sós, são cruéis, materialistas, dependentes, passivos, violentos, tímidos, diante do inesperado, viciados em distração. Ele foi muito assertivo aqui e muito corajoso em falar isso no livro dele, né? E essas são as coisas que mais me chamaram a atenção daquilo que ele escreveu. E a maior lição que a gente pode tirar desse livro é que a gente precisa avaliar
quanto a gente está disposto a ceder da curiosidade, da liberdade dos nossos filhos para o estranho. Eu acho que é essa reflexão que a gente tem que ter em relação a esse livro. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam, porque isso ajuda muito. Tchau!